nome é Júlia e essa é a aula sobre termoquímica. Lembrando que termoquímica é a parte da termodinâmica que estuda as trocas ou transformações de energia durante os processos físicos ou químicos. Conceitos básicos que vocês devem saber. O primeiro, entalpia. É a energia total apresentada por um sistema nas formas de energia cinética e ou potencial, quando a pressão é constante. Então, todo sistema, todo corpo, ele armazena energia. E essa energia é armazenada na forma de energia cinética, que está associada à temperatura, ao grau de agitação das partículas, e a energia potencial, que está associada aos processos de atração e repulsão entre as moléculas nesse sistema. E outro conceito é a variação de entalpia. A variação de entalpia corresponde ao calor trocado pelo sistema e sua vizinhança durante os processos físicos ou químicos, quando a pressão é constante. Então, em processos físicos, por exemplo, mudança do estado físico, do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o gasoso, e aí vai. E processos químicos, como uma reação de oxirredução, esses processos constituem trocas de energia. Então, é isso, é trocar energia e o calor trocado a gente chama de variação de entalpia do sistema. Processos exotérmicos. Processos exotérmicos são caracterizados pela liberação de energia na forma de calor do sistema para a vizinhança. Então, ocorre uma liberação de energia do sistema para a vizinhança, o que diminui a entalpia do sistema. Ele sofre uma variação de entalpia porque ela diminui, porque ele perdeu energia. Daí eu coloquei um exemplo. Inicialmente, sistema a 25 graus Celsius e vizinhança a 25 graus Celsius. Nesses processos, ocorre o aumento da energia cinética devido à diminuição da energia potencial. Igual, energia não é perdida, ela é trocada, ela é transformada. Ela não tem como você perder, ela sumir. Não tem como. Então, a energia potencial é convertida em energia cinética nesses processos. Com o aumento da energia cinética, ocorre o aumento de temperatura do sistema. Com o aumento de temperatura do sistema, ocorre uma diferença de temperatura do sistema e da vizinhança. E de acordo com a termodinâmica, quando há diferença de temperatura entre dois corpos, entre dois corpos, vamos dizer, ocorre uma troca de energia entre eles. Então, o sistema perde energia para a vizinhança, na forma de calor, até que eles se igualem à temperatura. Então, como dá para observar, inicialmente o sistema tinha 25 graus Celsius e a vizinhança 25 graus Celsius. No final, ambos tinham 30 graus Celsius. Ou seja, processos exotérmicos são acompanhados pelo aquecimento do sistema e da vizinhança. Porque para o sistema perder calor para a vizinhança, para ele perder energia, passar energia na forma de calor para a vizinhança, tem que haver uma diferença de temperatura. Então, ele sofre um aumento de temperatura e perde energia para a vizinhança, que também sofre o aumento de temperatura, até que as temperaturas se igualem. Por isso, a entalpia do sistema diminuiu, porque ele perdeu energia. Processos endotérmicos são caracterizados pela absorção de energia na forma de calor da vizinhança para o sistema. Então, o sistema absorve energia, o que aumenta a entalpia do sistema. Para ele absorver energia, para a energia ser transferida da vizinhança para o sistema na forma de calor, o sistema tem que ficar com uma temperatura menor que a da vizinhança. Então, é justamente isso que acontece. Parte da energia cinética é transformada em energia potencial. Lembrando que a energia cinética está associada à temperatura de um corpo. Parte da energia cinética é transformada em energia potencial, por isso que a temperatura do sistema diminui.
Diminuindo a temperatura do sistema, energia é transferida da vizinhança para o sistema na forma de calor, até que as temperaturas se igualem, e elas se igualam a uma temperatura menor do que a de início. Por isso que os processos espontâneos endotérmicos são acompanhados pelo resfriamento do sistema e da vizinhança, e pelo aumento de entalpia do sistema e diminuição de entalpia da vizinhança. Então, é isso. Voltando lá aos processos exotérmicos, então ocorre liberação de energia do sistema para a vizinhança, só que ela é acompanhada pelo aquecimento, mas o ΔH é negativo. E os processos endotérmicos são caracterizados pela absorção de energia, aumentando a entalpia do sistema, por isso o ΔH é positivo. Porém, ocorre o resfriamento, porque para ocorrer essa troca de energia, foi necessária a diminuição da temperatura. Calores de reação. Então, aqui eu coloquei uma equação termoquímica, vou ler ela. 1 mol de hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso, formando 1 mol de H2O líquida. O ΔH dessa reação no estado padrão, que está aqui, o estado padrão, a pressão é de 1 bar, equivalente a 0,987 atm. Isso você não precisa decorar, é só para não ilustrar, mas é só para contextualizar. E a temperatura é de 25 graus Celsius. O ΔH dessa reação, então, é de menos 286 kJ por mol de H2O formado por mol de reação. Então, se o sinal é negativo, significa que é uma reação exotérmica, que ocorreu a liberação de energia. E aqui eu coloquei substâncias simples no estado físico mais estável ou ainda com variedade alotrópica mais estável possuem, por convenção, entalpia de formação igual a zero. Isso vai ser necessário quando vocês forem calcular a entalpia de formação de uma reação, que eu vou ensinar daqui a pouquinho. No cálculo do ΔH de uma reação, uma das formas é por meio da entalpia de formação dos produtos e dos reagentes. E substâncias simples no estado físico mais estável e na variedade alotrópica mais estável possuem entalpia de formação igual a zero. Observe a equação. 1 mol de hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso, formando 1 mol de H2O líquido. ΔH da reação, igual a gente acabou de ver, é igual a menos 286 kJ por mol. É uma reação exotérmica. Calculando o ΔH de formação, temos que o ΔH de formação dessa reação é igual à entalpia de formação dos produtos, que é H2O, menos a entalpia de formação dos reagentes, que é o hidrogênio gasoso e o oxigênio gasoso. O hidrogênio gasoso é uma substância simples no seu estado físico mais estável, assim como o oxigênio gasoso é uma substância simples no seu estado físico mais estável, por isso entalpia igual a zero. Então, acaba que a entalpia, a variação, acaba que o ΔH dessa reação, a entalpia de formação dessa reação é igual à entalpia de formação da água, do H2O, que é o produto. Então é isso, gente. Substâncias simples como H2, gasoso, hidrogênio gasoso, nitrogênio gasoso, oxigênio gasoso, flúor gasoso, sódio, ferro, nos seus estados físicos mais estáveis, possuem entalpia de formação igual a zero. E substâncias simples na sua forma alotrópica mais estável, lembrando que forma alotrópica é matéria de outra aula, mas é isso. Substâncias simples na sua fórmula alotrópica mais estável, como carbono grafite ou enxofre rômbico, possuem entalpia de formação igual a zero. Só para vocês terem uma noção, caso vocês não tenham estudado ainda a alotropia, o carbono, por exemplo, ele é encontrado na forma de carbono grafite, carbono diamante. Só que o carbono grafite é mais estável que o carbono diamante, porque ele possui menos energia armazenada. Na química, não é só na química, né? Na vida mesmo. Tudo aquilo que tem mais energia armazenada é mais instável.
Por isso que o carbono grafite, tendo menos energia armazenada que o carbono diamante, é mais estável, foi considerada a forma alotrópica mais estável do carbono, assim como o enxofre rômbico. E essas substâncias possuem entalpia de formação igual a zero. E esse dado é útil para o cálculo do ΔH das reações. Que é aqui, ó. Tipos de entalpia. Entalpia padrão de formação. A energia envolvida na formação de um mol de uma substância composta a partir de substâncias simples no estado padrão. Então, coloquei dois exemplos. Primeiro, um mol de carbono grafite mais um mol de oxigênio gasoso formando um mol de CO2 gasoso. ΔH da reação é igual a menos 394 kJ por mol de CO2 formado. Então, é uma reação exotérmica. A outra, um mol de nitrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso, formando um mol de N2O, monóxido de nitrogênio. E o ΔH da reação é igual a mais 82 kJ por mol de reação, por mol de N2O formado. Então, é uma reação endotérmica. Entalpia padrão de combustão é energia liberada na combustão completa de um mol de uma substância, que é o comburente, que é o combustível, perdão, utilizando-se O2 gasoso como comburente no estado padrão. Características de toda combustão que vocês precisam saber, ter em mente na hora da prova. Toda combustão é exotérmica, libera energia, é uma reação de oxirredução, que também é matéria de outra aula, mas eu coloquei uma observação aqui, caso vocês não lembrem, eu não tenho estudado ainda. Reações de oxirredução ocorre a oxidação de uma substância e ocorre a redução de outra substância. Lembrando que oxidação é a perda de elétrons, consequentemente aumento do NOx, que é a carga de um átomo, e redução é o ganho de elétrons, que leva à diminuição do NOx. Então é isso, toda combustão exotérmica é uma reação de oxirredução e é rápida. Isso vocês têm que saber. E aqui eu coloquei um exemplo de combustão. 1 mol de metano gasoso mais 2 mols de oxigênio gasoso, formando 1 mol de CO2 gasoso mais 2 mols de água líquida. E o ΔH dessa reação, menos 890 kJ por mol. Menos porque é exotérmica. Então, aqui, nessa reação, o CH4 é o combustível, porque ele possui o átomo que sofre oxidação, ou seja, ele possui o átomo que perde elétrons, que é o carbono, a gente já vai ver, eu vou analisar agora. E o O2 gasoso é o comburente, porque ele possui o átomo que sofre redução. Então, isso é decorado. O combustível, numa reação de combustão, o combustível é aquele que sofre oxidação e o comburente é aquele que sofre redução. E nas reações de combustão, o comburente é o oxigênio. Então, aqui, ó, o carbono. No CH4, ele tem um NOx igual a menos 4. Você sabe isso? Porque o hidrogênio, geralmente, ele tem NOx positivo, mais 1. Tendo NOx mais 1, tendo 4 hidrogênios, a carga aqui fica mais 4. Mas como essa substância é neutra, não é o íon, o CH4 não é um íon, não é cátion nem ânion, ele é uma substância neutra, algo precisa neutralizar esse mais 4, que é o menos 4. Por isso, essa é a carga do carbono no CH4. E nos produtos, o carbono ele se encontra aqui, no CO2. O oxigênio geralmente tem NOx igual a menos 2. Só que temos 2 átomos de oxigênio, ou seja, a carga totaliza menos 4 aqui. Só que como o CO2 também não é um íon, não é um cátion, não é um ânion, é uma substância neutra, algo precisa neutralizar esse menos 4 do oxigênio, que vai ser o carbono. Por isso aqui ele tem NOx mais 4. Então, vimos que o carbono, nessa reação de combustão, saiu de uma carga menos 4 para uma carga mais 4. Ou seja, o NOx dele, a carga dele, aumentou
aumentou 8 unidades, que é a quantidade máxima de unidades, por isso a gente vai ver daqui a pouco que quando o aumento de NOx é máximo do carbono, significa que é uma combustão completa, que é esse caso. E na combustão completa é formado CO2 e água. Mas aqui, como o carbono sofreu um aumento de NOx, significa que ele sofreu oxidação, ele perdeu elétrons. Se ele sofreu oxidação, algum átomo precisa ter sofrido redução, precisa ter ganhado esses elétrons que o carbono perdeu. E quem fez isso foi justamente o oxigênio. Aqui ele tem carga igual a zero, porque é uma substância simples, no estado padrão, no estado físico mais estável, então ele tem NOx igual a zero. Substâncias simples têm NOx igual a zero. Aqui ele tem NOx menos 2 e aqui ele tem NOx menos 2. Então ocorreu uma redução de NOx do oxigênio. Ou seja, ele ganhou elétrons. Então essa é uma reação de combustão. Uma reação de oxirredução. Aí eu coloquei, ó, em uma combustão completa, lembrando que a combustão completa ocorre com a quantidade máxima de oxigênio. O NOx do átomo que oxida carbono, um combustível, atinge seu valor máximo, que é mais 4. O que explica a liberação de uma quantidade máxima de energia. Então, a combustão completa é quando ocorre na quantidade adequada de O2 que consegue liberar a maior quantidade de energia possível. Por isso, o carbono atinge seu valor máximo de NOx. Então, aqui a combustão completa, coloquei ela de novo aqui, 1 mol de CH4 gasoso, metano gasoso, mais 2 mols de oxigênio gasoso, formando 1 mol de CO2 gasoso, mais 2 mols de H2O líquido. Lembrando que o carbono aqui teve um aumento máximo de NOx. Aumento do NOx em 8 unidades. E aqui eu coloquei os dois tipos mais comuns de combustão incompleta. O primeiro, 1 mol de CH4 gasoso, mais 1 mol de oxigênio gasoso, lembrando aqui que é 2 mols, e aqui é 1 mol, formando 1 mol de carbono sólido, que é a famosa fuligem, mais 2 mols de H2O líquido. Como é uma substância simples, no estado padrão, o NOx é igual a zero. Então, o NOx do carbono foi de menos 4 para zero, aumentou em 4 unidades. Também sofreu oxidação, mas não atingiu o valor máximo de NOx, por isso é uma combustão incompleta. E por quê? Porque não tem a quantidade necessária de oxigênio para ser uma combustão completa. Aqui a gente tem 2 mols de oxigênio, nessa incompleta a gente tem apenas 1 mol. E nessa outra a gente tem 1,5 mol de oxigênio gasoso, que é outro exemplo de combustão incompleta. 1 mol de CH4 gasoso mais 3,5 de O2 gasoso, formando 1 mol de monóxido de carbono, que é um gás asfixiante, mais 2 mols de H2O líquido. Oxigênio geralmente tem NOx menos 2, por isso o carbono aqui tem NOx mais 2. Sofreu oxidação com um aumento de NOx de 6 unidades, não atingindo o seu NOx máximo, que é igual a mais 4. Por isso é uma combustão incompleta. Tem quantidade insuficiente de oxigênio para que a combustão fosse completa. E aqui eu coloquei uma observação sobre o poder calorífico. É muito comum nos exercícios que têm alguma reação de combustão, eles pedirem o poder calorífico da reação.
Ele é calculado pelo ΔH da reação, dado em kJ por mol, dividido pela massa molar, sendo a unidade kJ por grama ou quilocaloria por grama. Lembrando, tá, gente, que essa massa molar é do produto que está sendo, entre aspas, queimado, que está sofrendo oxidação. Produto não, perdão, é da substância que está nos reagentes. Terceiro tipo de entalpia. Entalpia padrão de neutralização. A energia liberada também são reações exotérmicas na neutralização completa de um mol de íons H+, com um mol de íons OH-, no estado padrão. Exemplo: um mol de HNO3 aquoso mais um mol de KOH aquoso, formando um mol de KNO3 aquoso mais um mol de H2O líquido. Aqui, como ocorre em meio aquoso, há íons. O HNO3 ele está na forma de íons, que são o H+, o NO3-, o KH a mesma coisa, que são K+, e OH-, e o produto também, porque tem água, que é o K+, e o NO3-. Estão vendo que nos reagentes, tanto nos reagentes quanto nos produtos, a gente tem os íons K+, e NO3-. Então, isso acontece porque são íons espectadores. Só que no início a gente tinha íons H+, e íons OH-, e no final a gente tem água. Porque ocorreu a formação de ligação covalente entre esses íons. Então é isso, ocorre a formação de ligações covalentes entre íons H+ e íons OH- para a formação de água. E essa formação de ligações covalentes ocorre justamente para neutralizar. A quantidade de H+ é neutralizada pela quantidade de OH-. Então, nessas reações de neutralização, ocorre simplesmente a formação de uma interação entre os íons H+ e os íons OH-. Como formação de interações, formação de ligações é um processo que libera energia, eu não sei se vocês aprenderam ainda, mas se não tiver aprendido, já fique claro, quando você vai formar uma ligação, você libera energia. Quando você vai romper uma ligação, você absorve energia. Então, como nos processos de neutralização ocorre formação de ligações entre íons H+ e íons OH-, esse processo libera energia, formando água. Por isso, as reações de neutralização são exotérmicas. Então, foi o que eu coloquei aqui. As reações de neutralização são exotérmicas, pois a obtenção de água ocorre apenas com a formação de ligações covalentes entre o hidrogênio e o oxigênio. Aqui, ó. O que explica a liberação de energia. Então, reações de neutralização são sempre exotérmicas, porque a reação que ocorre mesmo é a formação de ligação entre H+ e OH-. Entalpia padrão de transição de fase é a variação de entalpia de mudança de estado físico de um mol de substância. Lembrando que mudança de estado físico, eu vou até colocar aqui, ó, sólido, líquido e gasoso. Lembrando que mudança de estado físico é um processo físico, não é um processo químico, porque não ocorre mudança da molécula. Por exemplo, água, H2O sólido, só passa a ser H2O líquido, a molécula não muda. O que muda é o estado físico dela. Por isso são processos físicos e não químicos. Aqui ficou feio, mas dá para entender. Então é isso. E antes de eu explicar isso, só explicando para vocês lembrarem. Nesse sentido, de sólido para líquido, de líquido para
gasoso, ocorre a absorção de energia. E nesse sentido, de gasoso para líquido, líquido para sólido, ou então, gasoso para sólido, ocorre liberação de energia. Então, nesse sentido, ocorre absorção de energia. E nesse sentido, ocorre liberação de energia. Só para lembrar. Então, aqui eu coloquei dois exemplos. ΔH de fusão, que é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido, que é um processo endotérmico, como eu coloquei aqui, é um processo que absorve energia. E aqui o ΔH de vaporização dessa substância do estado líquido para o estado gasoso, que também é um processo endotérmico, estado líquido para o estado gasoso. É um processo que absorve energia. E uma observação que vocês precisam saber. A passagem do estado sólido para o estado líquido consiste apenas no enfraquecimento de ligações, no enfraquecimento de interações. Então, ocorre a absorção de energia, igual eu falei para vocês. No rompimento de uma ligação, é necessária a absorção de energia, e na formação de uma ligação, é necessária a liberação de energia. Então, da passagem do estado sólido para o estado líquido, são enfraquecidas ligações. É um processo endotérmico, no qual energia é absorvida e, com isso, as ligações são enfraquecidas. Mas da passagem do líquido para o gasoso, as ligações, as interações são totalmente rompidas. Não totalmente, porque a gente já entra no fluido supercrítico, mas a maior parte sim, a maior parte é rompida, o que requer maior quantidade de energia. Por isso o ΔH de vaporização, ele sempre vai ser maior que o ΔH de fusão. De uma mesma substância, claro. Por exemplo, a passagem de água líquida para o estado gasoso, tipo a passagem de água líquida para água, vapor, demanda maior absorção de energia do que a passagem de água sólida, de gelo, para água líquida. Por causa disso, porque a passagem do estado líquido para o estado gasoso consiste na quebra de interações. Foi o que eu coloquei aqui. A vaporização consiste na quebra de interações, enquanto a fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido, consiste apenas no enfraquecimento das mesmas. Por isso, o ΔH de vaporização é sempre maior que o ΔH de fusão para uma mesma substância. Agora, fatores que afetam a variação de entalpia. Primeiro, a quantidade de matéria, o mol da reação, no caso. Aqui, 1 mol de carbono grafite mais 1 mol de oxigênio gasoso forma 1 mol de CO2 gasoso. O ΔH é igual a menos 394. E aqui, 2 mols dessa reação, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Você aumentou a quantidade de reagente, consequentemente aumentando a quantidade de produto, o que faz o ΔH da reação aumentar. Então, aqui você multiplica por 2. Se você dobra a quantidade de matéria, você também dobra o ΔH. Estado alotrópico. Foi o que eu falei. Por que o estado alotrópico muda o ΔH? Porque a entalpia das substâncias é diferente. A entalpia do carbono grafite é diferente da entalpia do carbono diamante. Então, essa reação, com oxigênio gasoso formando CO2 gasoso, ela vai ter um ΔH diferente, porque eles possuem entalpias diferentes. Então, a quantidade de energia trocada nessa reação é diferente. E foi o que eu falei, o carbono grafite ele possui menos energia armazenada que o carbono diamante. Por isso, o carbono diamante ele libera mais energia. Por isso que o ΔH aqui, da reação 2, é maior em módulo. Em módulo, ele é maior, porque libera mais energia, porque o carbono diamante possui mais energia armazenada, sendo mais instável que o carbono grafite,
que é a forma alotrópica do carbono mais estável. Então, foi o que eu coloquei aqui. O carbono diamante possui mais energia armazenada do que o carbono grafite, o que explica a maior quantidade de energia liberada no processo 2. Estado físico. Também altera, influencia no ΔH. E foi justamente o que eu já dei uma ideia. Aí eu coloquei aqui 1 mol de hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso, formando 1 mol de H2O gasoso. Esse é o ΔH1. Lembrando que reagentes estão no estado gasoso e produto também está no estado gasoso. E a segunda, 1 mol de hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso, formando 1 mol de H2O líquido. Para formar H2O líquido, primeiro essa reação teve que passar pelo H2O gasoso. A H2O líquida, ela está num estado de menor entalpia. Aqui é a quantidade de entalpia. A H2O líquida possui menos entalpia do que a H2O gasosa. E isso é justamente porque do estado líquido para o gasoso ocorre a absorção de energia. Então, a entalpia aqui é menor. A entalpia da água líquida é menor que a entalpia da água gasosa, da água em vapor. Por isso que o ΔH dessa reação é maior, porque os reagentes já estão no estado gasoso. Para você passar para o estado gasoso, para o produto continuar no estado gasoso, não é que é mais fácil, mas demandou menos. Foi um processo que liberou menos energia. Aqui são processos exotérmicos. Ambos são processos exotérmicos. Só que no processo 2 ocorre maior liberação de energia, porque você não só formou água, como também transformou ela para o estado líquido, que é um estado de menor quantidade de energia. Então, você liberou mais energia. Por isso, ΔH da segunda reação é maior em módulo do que o ΔH da primeira, porque você não só formou água, que é um processo de formação de ligações, libera energia, que é um processo exotérmico. Você, além de formar água, deixou ela no estado líquido, sendo que os reagentes estavam no estado gasoso. Então, você liberou mais energia. E por último, temperatura e pressão, que também afetam os valores de ΔH de uma reação porque afetam a energia das moléculas. Isso é simples. Duas moléculas que têm quantidade de energia diferentes por algum motivo, ou pela quantidade de matéria, ou pela forma alotrópica, ou pelo estado físico, passando por uma mesma reação, não a mesma reação, mas passando pelo mesmo processo, por exemplo, formação de água, as reações terão ΔH diferentes, assim como a variação de temperatura e pressão, porque isso afeta a energia das moléculas. E último tópico da matéria é o cálculo da variação de entalpia, que tem vários exercícios, inclusive o Enem, não que ele cobre muito, mas todo Enem tem pelo menos alguma questão sobre isso, que são 3 tipos de cálculo, por entalpia de formação, por energia de ligação e por lei de Hess, que é o que eu vou ensinar agora. O primeiro cálculo é a entalpia de formação, que eu já dei uma ideia. Calcula-se pela soma das entalpias de formação dos produtos subtraída da soma das entalpias de formação dos reagentes. E é aqui que entra que a entalpia de formação de substâncias simples no estado físico mais estável e no estado alotrópico mais estável é igual a zero. Esse dado de que a entalpia de formação dessas substâncias é igual a zero é importante para esse cálculo, para o cálculo ΔH da reação por meio da entalpia de formação dos produtos e dos reagentes. Então, calculando pela entalpia de formação dos produtos e reagentes, você tem que somar a entalpia de formação dos produtos e subtrair da soma da entalpia de formação dos reagentes. E eu coloquei um exemplo aqui da FGV de São Paulo.
O teflon é um polímero sintético amplamente empregado. Ele é formado a partir de um monômero que se obtém por pirólise de trifluormetano. O trifluormetano, CHF3, é produzido pela fluoração do gás metano, que é essa reação aqui, ó. Já está balanceada. 1 mol de metano gasoso mais 3 mol de F2 gasoso, formando 1 mol de trifluormetano gasoso mais 3 mols de HF gasoso. E o exercício te deu a entalpia de formação do trifluormetano, aqui, ó, do metano e do HF. O exercício te deu. Ele só não te deu do F2. Por quê? Porque o F2 gasoso é uma substância simples. O que é uma substância simples? Formada por apenas um elemento químico. É uma substância simples no estado físico mais estável. Então, a entalpia de formação dele é igual a zero. Lembrando que a entalpia é o cálculo do ΔH por meio da entalpia de formação dos produtos reagentes, é a soma da entalpia de formação dos produtos. Então, você vai ter que somar a entalpia de formação do trifluormetano mais a entalpia de formação, no caso, mais 3 vezes, porque são 3 mols, da entalpia de formação do HF e subtrair pela entalpia de formação do metano. E aí, esse exercício pede o ΔH da reação. Ele te deu o valor da entalpia de formação, então você vai ter que calcular o ΔH dessa reação por meio da entalpia de formação. Que é isso. Somando isso, lembrando que aqui, ó, você tem que multiplicar pelo coeficiente estequiométrico da substância, somando a entalpia padrão de formação do trifluormetano mais 3 vezes a entalpia padrão de formação do HF, subtraindo da entalpia de formação do metano, você vai achar isso. Então, esse é o ΔH dessa reação. Uma reação exotérmica. É muito simples. Só tem que lembrar isso, que a entalpia de formação de substâncias simples, que são aquelas substâncias com apenas um elemento químico, O2, N2, F2, Na, Fe, né, que é o sódio, ferro, e a entalpia de substâncias na fórmula trópica mais estável, que é, por exemplo, o oxigênio, carbono grafite, enxofre rômbico, possuem entalpia de formação igual a zero. Sabendo isso, você consegue fazer esses exercícios tranquilo. A segunda forma de calcular o ΔH de uma reação, por meio da energia de ligação, que é a energia envolvida na formação ou na quebra de um mol de ligações covalentes no estado gasoso. Eu também já expliquei isso. Numa reação, não ocorre simplesmente, o reagente virou produto. Não. Os reagentes, eles tinham ligações entre si. Naquela reação, por exemplo, de metano e oxigênio gasoso. O carbono ali, no metano, o carbono, o hidrogênio, eles possuíam ligações entre si. E para a reação ocorrer, você vai ter que romper essas ligações, senão ela não vai ocorrer. O O2, por exemplo, são 2 oxigênios ligados por uma ligação dupla. Para que eles não permaneçam mais juntos, você vai ter que romper essa ligação. Por isso que nessa parte da reação, de todo o processo, nessa parte, primeiro é necessária a quebra de ligações dos reagentes, que é um processo endotérmico. Para você quebrar, para você romper uma ligação, você precisa absorver energia. Eu já falei isso. Por isso que essa etapa é uma etapa endotérmica. Não é que tipo assim, é a etapa dos reagentes. Não, é a etapa em que você vai ter que romper as interações entre os reagentes, senão você não vai conseguir formar um produto. São outras ligações. Aí, tendo rompido as ligações entre os reagentes, tendo rompido ligações covalentes, no caso, você vai poder formar outras ligações covalentes para formar os produtos, formando ligações
você vai estar liberando energia. Por isso que esses processos sempre têm uma etapa endotérmica e uma etapa exotérmica. E o que conta no ΔH final é eu liberei mais energia para romper as ligações entre os reagentes, ou eu absorvi mais energia para formar os produtos que eu queria. Isso que demonstra se a reação vai ser endotérmica ou exotérmica. Qual etapa foi maior, se essa reação liberou mais energia ou se ela absorveu mais energia. Mas são necessários os dois processos para que a reação ocorra, senão ela não vai ocorrer. E o cálculo de energia de ligação é justamente isso. Aquela ligação ali, ela tem uma energia envolvida. Eu vou mostrar no exercício daqui a pouco. Por isso, ΔH da reação, você calcula, você soma a entalpia, né, a energia necessária ao rompimento das ligações, da energia liberada para a formação. Então, vamos só ler e eu já explico isso melhor. O gás propano é um dos integrantes do GPL, gás liquefeito de petróleo, e dessa forma é um gás altamente inflamável. Abaixo está representada a equação química não balanceada de combustão completa, aqui ó, CO2 e água, carbono atingindo o NOx máximo, só para relembrar mesmo, por isso é completa, do gás propano. Então aqui está a reação não balanceada. Na tabela são fornecidos os valores das energias de ligação, todos nas mesmas condições de pressão e temperatura da combustão. Assim, a variação de entalpia da reação de combustão, que é o ΔH, que vão ser todos esses exercícios basicamente vão pedir o ΔH da reação, que é o ΔH dessa reação. De combustão de 1 mol de gás propano será igual a... Então aqui, ele te dá, óbvio, porque você não é obrigado, você não tem que saber de cor de forma alguma, a única coisa que você tem que saber de cor é a entalpia de formação mesmo, de substâncias simples e no estado físico mais estável, no estado holotrópico mais estável, que é igual a zero. O resto, os exercícios, eles vão te dar, isso é óbvio. E aqui, ó, essa ligação, aqui, por exemplo, ó, no propano, o carbono, ocorre uma ligação aqui, ó. Ocorre duas ligações carbono-carbono. E o hidrogênio, lembrando que isso é a parte da química orgânica e tal. Tá bem feio, minha letra tá bem feia, mas dá pra entender. Aqui, ó. Esse é um reagente. Para você conseguir formar essa ligação aqui, ó, por exemplo, aqui o carbono está interagindo com o oxigênio aqui nos produtos. Nos reagentes, eles estão interagindo entre si e com os hidrogênios. Então, primeiro de tudo, para você conseguir formar, para essa reação conseguir acontecer, você vai precisar romper essas ligações. E cada ligação dessa, que é o que está aqui, tem essa energia, 413 kJ. Daí, no cálculo, para você romper, você vai ter que absorver, então você vai ter que colocar um sinal de mais. Você calcula, ó, tem quantas ligações CH? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações CH. Então, foi necessário absorver 8 vezes essa energia. A mesma coisa, duas ligações carbono-carbono. Vem aqui, ó, carbono-carbono. 348 kJ. Você também precisou absorver 2 vezes 348 kJ para você conseguir romper essas ligações.
E aqui a mesma coisa, oxigênio. Lembrando que aqui não tá balanceado. O exercício está resolvido no próximo slide. Mas enfim, então aqui eu creio que não seja 1 mol, eu acho que não, de O2. Mas caso fosse, você precisaria absorver 498 kJ uma vez. Mas nessa reação não, porque ela não está balanceada. E é isso. E na formação de produtos, você vai liberar. Então, você coloca o sinal de menos. Então, assim, é soma, mas você é soma contando que você já colocou o sinal de que a absorção é positivo, porque são processos endotérmicos, e de que liberação é negativo, porque é exotérmico. Que é isso, para romper as ligações entre os reagentes, você absorve energia, então você coloca o sinal de Mar, soma tudo e tal, multiplicando pelo coeficiente estequiométrico. E aí, para a formação das ligações, que né, para a formação dos produtos, você coloca o sinal negativo, porque foi liberada energia. E aí você soma com o sinal negativo. É isso. Então, tipo, cuidado com isso. Tá, soma tudo. Não, você tem que observar o sinal. Sim, você soma, mas você soma já com o sinal negativo dos processos em que a energia foi liberada. Então, tá aqui a resolução. Coloquei a tabela aqui de novo para vocês observarem. Aqui a equação balanceada, que também é matéria de outra aula. Não vou balancear agora mais por tempo mesmo, mas em outra aula eu vou ensinar a balancear. E é isso. Ela tá aqui balanceada, 1 mol de propano mais 5 mols de oxigênio gasoso, formando 3 mols de CO2 gasoso mais 4 mols de água. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações CH. Então, você vai precisar absorver 8 vezes a energia dessa ligação. Tá aqui, ó. 2 ligações carbono-carbono. Então, você vai precisar absorver sinal positivo 2 vezes 348, tá aqui, ó. 2 vezes 348, mais 8 vezes 413. E 5 ligações O dupla O. Então, você vai precisar absorver 5 vezes 498. E nos produtos? Aqui tem 2 ligações C dupla O, vezes 3, vai dar 6. Então, você tem 6 ligações C dupla O. Você vai precisar liberar 6 vezes 744. Aí que você já coloca o sinal. Isso você que coloca. E 2 ligações OH, como são 4 águas, temos 8 ligações OH. Então, vamos ter que liberar 8 vezes 462 kJ. Então, aqui vai dar um sinal negativo, né? E aqui um sinal positivo. No final, você acha que o ΔH dessa reação é igual a menos 1.670 kJ por mol de reação. Ou seja, foi absorvida energia no processo de rompimento de interações reagentes e foi liberada energia no processo de formação dos produtos. Porém, a quantidade de energia liberada foi maior que a quantidade de energia absorvida. Por isso, o ΔH da reação é negativo. E é uma reação exotérmica. Por isso. Porque você liberou mais energia do que absorveu. Mas todos esses processos possuem a etapa endotérmica, que é a etapa que você rompe as interações, e a etapa exotérmica, que você forma as interações. E por último, o último cálculo de energia é a lei de Hess. O calor envolvido em um processo físico ou químico depende apenas dos estados finais e iniciais, não importando o número de etapas envolvidas em uma transformação. Aí eu coloquei um exemplo. O pentano, C5H12, é um dos constituintes do combustível utilizado em motores de combustão interna.
Sua síntese a partir do carbono grafite é dada pela equação, que também já está balanceada. É igual no primeiro exercício lá. 5 mols de carbono grafite mais 6 mols de hidrogênio gasoso, formando 1 mol de pentano. Determine a entalpia, o ΔH da reação de síntese do pentano a partir das seguintes informações. Então, os exercícios de lei de Hess, que o Enem gosta bastante, sempre cai no exercício, e a galera geralmente perde muito tempo nele, daí vê que vai perder tempo, pula, sendo que é uma questão simples, só é trabalhosa assim, na hora de montar as equações, mas é simples, é uma questão que você consegue acertar ali tranquilo. Só que a galera acaba pulando, mas não é nem sempre cai, eu não recomendo pular. Só se o tempo estiver muito apertado, mas não pula, sabe? Faz. É um exercício que dá para fazer. Então ele vai te dar algumas equações e você vai ter que manipular essas equações para você conseguir chegar na equação do problema. Então, tipo assim, essa é a equação do problema. Ele quer o ΔH dessa reação. Só que ele te deu essas três. Ele não te deu essa. Ele te deu essas três e deu o ΔH delas. Então, você vai ter que manipular essas três equações para que chegue nessa. Manipulando ela, você consequentemente vai estar manipulando o ΔH para você chegar no ΔH dessa reação. Então, é isso aqui, ó, por exemplo. Nessa reação, temos 5 carbonos grafite nos reagentes. Aqui, ó. Onde você tá vendo carbono grafite? Nessa primeira você tá vendo? Não. Na última você tá vendo? Não. Então só tem carbono grafite aqui. Então você vai ter que manipular essa equação para que ela tenha 5 mols de carbono grafite. Ou seja, você vai ter que multiplicar por 5. Pentano. Tem pentano aqui na segunda equação? Não. Tem na última? Não. Tem pentano somente na primeira equação. Então você vai ter que manipular ela para que o pentano passe a estar nos produtos. Já está com um mol. Aqui tem um mol de pentano, aqui também já tem um mol. A única coisa diferente é que aqui está nos produtos e aqui está nos reagentes. Você, então, inverte essa equação. Invertendo essa equação, você inverte o ΔH. Então, ao invés de ser menos 3.537, ele vai ser mais 3.537. Então, aqui a gente já calcula, ó, mais 3.537 menos 5 vezes 394. Esse mais ficou feio aqui. E por último, aí você vai observando as coisas que tem somente uma equação, fica mais fácil. Senão, né, por exemplo, você vai analisar. No caso aqui não, até que não vai ter esse problema não, mas por exemplo aqui ó, o O2 tem mais de uma, enfim, aqui não aparece água, não aparece CO2, mas tá. E o hidrogênio gasoso, aqui a gente tem 6 mols de hidrogênio gasoso nos reagentes. Tem hidrogênio gasoso na primeira? Não. Na segunda? Não. Então você vai ter que manipular essa. Aqui tem 6 mols de hidrogênio gasoso nos reagentes e aqui somente 1. Então você multiplica ela por 6. Então aqui menos 6 vezes 286. Calculando isso, você vai achar o ΔH da reação. Eu já calculei. Tá no próximo slide. Eu já calculei. Aqui, ó. 5 vezes menos 394, 6 vezes menos 286, mais, você inverteu a equação, então você inverte o sinal, 3.537, achando esse ΔH. Ou seja, é uma reação exotérmica. Liberou mais energia do que absorveu. Então é isso, fazendo tudo aquilo aqui, ó. Aqui você multiplicou aquela que tinha 1 mol de carbono grafite mais 1 mol de O2 gasoso, formando 1 mol de CO2 gasoso. Você multiplicou ela por 5. Então, ΔH multiplica por 5. Essa daqui, você multiplicou ela por 6.
ΔH multiplica por 6. Essa daqui você inverteu para o pentano ficar nos produtos. Inverte o sinal do ΔH. Cortando tudo, porque a lei de Hess fala isso, que o que importa é a etapa, o que importa é o final e o início, não o meio, basicamente. Você corta aqui, ó. 8 O2 gasoso nos reagentes, 8 O2 gasoso nos produtos. 5 CO2 gasoso nos produtos, 5 CO2 gasoso nos reagentes. 6 H2O líquido nos produtos, 6 H2O líquido nos reagentes. No final, o que você não tiver cortado tem que dar a reação do problema, que aqui deu certo, que é os 5 carbonos grafites mais 6 mol de hidrogênio gasoso e 1 mol de pentano, formando 1 mol de pentano. Então, deu certo. Esse é o ΔH. É só manipular, que ó, quando inverter, trocar os reagentes e produtos de lugar, você inverte, troca o sinal do ΔH. Se era positivo, fica negativo e vice-versa. Quando você multiplicar os coeficientes estequiométricos por um número x, você também tem que multiplicar o ΔH por x, até que você manipula e acha o ΔH da reação que o exercício te pediu. É só isso, então termoquímica é isso, não é muito complicado, tem que lembrar daqueles conceitos, entalpia, variação de entalpia. Ah, processo exotérmico, libera energia, processo endotérmico, absorve energia. Toda reação, você vai ter que romper as ligações dos reagentes, que é um processo que absorve energia, e formar ligações para formar os produtos, que é um processo que libera energia. Qual teve mais? Liberou mais energia? Absorveu mais? Entendeu? É isso. É muito simples e qualquer dúvida é só vocês vai ter um local para vocês deixarem suas dúvidas que a gente tira para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso e boa sorte.